Momento da palavra na reunião do Cordel. Durante a semana eu estive observando muitos irmãos que me ligaram, pessoas que realmente não estão compreendendo o que Deus espera delas nesse planeta chamado Terra. Não entenderam que estão de passagem aqui, acham que são imortais, não entenderam que tem uma vida eterna, mas são mortais. E quando a gente começa a entender isso, a palavra de Deus vai se dilatando na nossa consciência, e você vai entendendo o que Deus espera de nós aqui na Terra. Ele quer que nós nos tornemos corpo, igreja, porque é uma promessa espiritual que contra a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecerão. Então o papel do diabo, que é matar, roubar, destruir, conforme está descrito em João 10:10, é justamente desconstruir essa ideia, é desestabilizar famílias, é fazer com que a casa fique dividida. Uma das coisas que a gente mais fala aqui em aconselhamento para casais: desenvolvam o dom, desenvolvam a fé, desenvolvam a prática da oração. Eu e minha esposa, desde o primeiro dia que nos casamos, a primeira coisa que a gente fez na lua de mel foi o que, irmão Jairo? Orar. Acertou. Orar. Porque quando você entende que a oração é uma aliança, é como se Deus chancelasse aquele relacionamento. Irmão, pode vir o que vier de fora, vai cair por terra em nome de Jesus. Não prospera. Não prospera. A gente respeita muitas denominações que tem por aí, visões que tem por aí, que o diabo isso, que o diabo aquilo. Irmão, eu nem lembro desse nome. Porque a gente sabe que ele já foi derrotado na cruz. Basta tão somente que a gente obedeça a Cristo, que a gente permaneça na presença dele. Que no meio da aflição você não deixa para as coisinhas, para os manjares que estão aí, preparados para te tirar da fiação, te tirar daquele caminho que Deus traçou para ti. E aí, irmão, a nossa sociedade, a nossa civilização tem sofrido muito porque não consegue discernir mais o que é evangelho, o que é religião, e viram idólatras. O que eu quero falar aqui hoje é muito longo, eu queria ter 2 horas de pregação aqui hoje. Eu tentei até fazer um esboço, reduzir de ontem para hoje, mas não consegui, doutor, olha só. Meu Deus. Mas eu vou tentar ser em breve. Eu quero ler a carta dos Hebreus, tá? Cujo autor é indefinido, alguns falam que é o apóstolo Paulo. Não estamos aqui para discorrer teologia, mas para que a gente entenda que essa carta dos Hebreus ela foi escrita aos judeus que se converteram a Cristo naquela época. Eles professavam uma fé em Jesus, mas estavam apegados às práticas do judaísmo, aos rituais, às cerimônias. E tem muitos cristãos hoje que se dizem católicos. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou pentecostal, eu sou kardecista, eu sou gremista, eu sou colorado, eu bebo Antártica, eu bebo Brahma. Irmão, é tudo religião. Eu vou na academia tal, eu vou na outra academia. Eu jogo aquele jogo tal do último, aquele que saiu do videogame lá, mas tem um melhor que saiu agora, que é a outra, aquele tal. E a mente vai sendo entorpecida. Porque você não consegue trazer Deus para essas coisas. É difícil, irmão. Olha, eu preciso baixar essa barriguinha ungida. Tentei voltar para a academia. Irmão, coisa horrível. É como o cão voltando ao vômito. A gente tem que ter atividade física sim, tem que praticar exercício, porque é saúde, isso é saudável. Mas quando as práticas que você vem querer fazer agora, depois de convertido, você vai perceber que nós devemos fugir daquilo que aparenta mal, aquilo que foi no passado de escravidão. Eu era muito vaidoso, eu vivia dentro de academia, eu frequentava a academia religiosamente. Embora tendo uma religião católica, que eu ia pouco à missa, mas a academia eu era religioso. Então o que eu quero falar aqui agora, para vocês entenderem, o que eu vou discorrer agora, eu quero começar a ler em Hebreus, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não se preocupe em pegar sua Bíblia, depois eu coloco embaixo, para que na reprise do YouTube você possa me acompanhar. Hebreus 4, 6, 7. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. Que descanso é esse? Aquela paz que excede entendimento. Aquela paz que você não consegue entender. Parece que está tudo errado, está tudo desabando, mas há uma paz ali. Você sabe que Deus está no controle. Você sabe que nessa enfermidade Deus está cuidando. Nessa condição de opressão espiritual, Deus está moldando. E aqueles a quem anteriormente as boas novas, ou seja, o evangelho, foram pregadas, não entraram, não aceitaram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez, oh Deus maravilhoso e paciencioso, Ele estabelece uma outra vez, um determinado dia. Quando, irmão Jairo? O dia chamado hoje. Nesta quarta-feira da reunião do Cordão.
ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, no passado, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. Se hoje, nesse dia que se chama hoje, vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. A mesma carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Portanto, deixemos os ensinos elementares, deixemos a catequese, deixemos aqueles cursos a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, tudo aquilo que a teologia ensinou naquela época. Isso já faz parte, já está incluído. Agora tem coisa maior para vocês. Para de ficar só nisso. Não seja um crente raso como os judeus do passado. Não. É importante isso? Claro que é. Assim faremos, se Deus o permitir. Se Ele quiser que a gente batize, a gente vai batizar. Se tiver que impor as mãos, Ele manda. Mas não nos apeguemos a isso para professar: eu tenho uma religião. Dá língua estranha aí, irmão. Aí tu sai com a lábrea subcomundácia nébias, mas aquilo é só uma performance, não tem essência. Porque é só religião. Achando que por frequentar um lugar, não, eu vou todo dia àquele culto, mas a minha consciência está igual. Quando eles começam a louvar, eu louvo. Quando eles pular, eu pulo. Eu estava contando o que aconteceu durante o dia de hoje, foi tão bacana o meu dia. Aí de repente alguém bate palma, eu começo com não paro de falar contigo o que eu estou falando, mas estou batendo palma, eu sou funcional. Então você começa a entender que o mesmo que acontecia com aquele povo, por isso que essa carta foi escrita, para que chamasse a atenção daqueles crentes, que, embora se voltando para Deus, já tendo uma experiência com Deus, voltaram aos rudimentos antigos. Assim faremos, se Deus permitir. Mas Deus não quer que nós voltemos agora. Isso é para quem está chegando agora, para evangelizar quem está começando. Posso isso, irmão Jair? Posso ter a cabeça careca para frequentar lá? Quem sabe de calça rasgada não dá, porque vai parecer que é um mulambento. Não, irmão, Deus não olha isso aí. Não. E boné pode entrar? Pode. Fumar pode, não vai ser bom. Pode trazer doença para ti. Teu espírito vai para o céu, agora a tua carne pode aparecer. Quando você começa a discernir o que é religiosidade, o que são ritos de aperfeiçoamento pela força do braço, você vai entendendo essa carta dos Hebreus. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, aqueles que tiveram a revelação do Evangelho, primeiro amor, cuidado. Esse momento é maravilhoso, é precioso, tem que se manter firme nele. Aqueles que de uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Oravam e sentiam a presença de Deus, pediam e Deus respondia. Primeiro amor. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Começaram a enxergar coisas que nem aqueles que estão aqui enxergaram. E caíram. Por que caíram? É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos estão crucificando novamente o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas, cardos e abrolhos, ervas daninhas, é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Como é que está teu coração, minha irmã? Como é que está teu coração, meu irmão? Você está acolhendo a palavra que está sendo dita aqui hoje? Esse cara não está nem de terno e gravata, não tem placa na igreja dele na frente, a gente chega lá, não tem nem púlpito. Por que eu vou ouvir essa palavra? Não deve ser de Deus. Cuidado. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Se a tua terra, se o teu coração for bom, vai produzir bênção. Se o coração for duro, vai trazer maldição. Tu tens a escolha. Tu tens a escolha de escolher a bênção. Mas eu preciso de uma religião. Como é que eu vou viver sem religião? Tem que ter religião. Os antepassados tinham religião. O que Tiago fala a respeito de religião? Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esse religar, esse conectar-se, essa coisa, esse sentido que já nasce na natureza humana. Essa religião que significa qualquer atividade realizada com vídeo da frequência. Tudo é religião. Até a religiosidade da prática de um culto que não tem essência, que não tem adoração, que é só frequência, também é religião.
Você frequentar um CTG, essa semana farroupilha que estamos aqui, e naquele CTG você frequenta porque você cultua uma natureza. É muito comum algumas religiões terem essa cultura tal. Estamos mantendo uma cultura, então estamos religiosamente mantendo acesa a chama daquela cultura. Cultura afro, cultura corintiana, cultura colorada, gremista, tudo é cultura. E essa cultura, professada como prática de adoração, ou seja, idolatricamente cultuada, ela forma um espírito de religiosidade na nossa alma. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me edifica. Se você não estiver sedimentado na rocha, irmão, toma cuidado até nos lugares que você vai ouvir a mensagem de Deus. Se você não está sedimentado na música da adoração, cuida até a música que tu escuta. Mas tudo é lícito. Nós não somos religiosos. Eu gosto de coisa boa. Nosso trabalho todo do Cordão de Três Dobras é pautado na música popular brasileira, antes de se tornar música prapular brasileira. Mas na conexão nossa é com o céu. Porque eu valorizei aquele momento que Deus me tirou da morte quando eu tentei tirar minha vida no dia 12 de outubro de 2005 às 3h20 da manhã. Isso aqui não sai da minha cabeça, não apaga. Essa tragédia ou essa quase tragédia que acontece na tua vida, guarda como uma data histórica para que seja um divisor de águas. Para que você não seja um desses que a carta de Hebreus fala. E que a religião que você professa possa ser uma religião amando Deus no próximo. Que o culto a Deus seja um culto racional. Que o orar seja o orar sem cessar, não necessariamente no local. É bom a gente se encontrar aqui. Estamos felizes cada vez que tem uma reunião do cordão, eu me alegro, porque eu sei que Deus vai se derramar. Porque a sinceridade, ninguém está aqui escalado para vir. Hoje, irmão Celso é o nosso diácono escalado para estar no culto. Hoje a irmã tem a noção da palavra. Não, aqui não tem esse negócio. Já vivemos, já passamos dessa. Esses rudimentos religiosos, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos. Por que eles não pregam essa palavra lá? Porque não é interessante deixar esses rudimentos? Não é bom ensinar a verdade? Vai que tu começa a pensar. Já pensou se tu pensa? Como é que eu posso pensar por ti? Então nesse momento, irmão, onde tem essa religiosidade, muitas outras coisas podem começar a acontecer. Aí o problema vira mais sério. Gálatas 1, 6-10. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Essas coisas que vocês estão ouvindo aí fora, que na realidade não tem nada de evangelho. Só que os judeus crentes na época queriam manter tradições judaicas, a circuncisão. Eles queriam que o cristão operasse fimose. Depois você ler lá no Antigo Testamento você vai entender. Porque só a fé em Cristo não era suficiente. Tinha que ter campanha, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Ata peso, ata fardo, para justificar uma fé religiosa. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. Paulo falando a Gálatas. Tem gente enchendo o saco de vocês, querendo perverter o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque a maior parte dos crentes em Gálatas eram gregos, irmão. É aqueles crentes que estão chegando hoje aqui. Irmão, já explica a palavra, a gente senta aqui, conversa e em uma hora ele entendeu tudo. Aí tu pega aqueles crentes de igreja, irmão, que tem a presunção de achar que conhece, porque já leu toda a Bíblia. Irmão, pensa numa dificuldade, como cansa a alma da gente. Porque eles têm a presunção do saber para carregar a Escritura. E não é a Escritura que salva, é a palavra de Deus. A Bíblia, capa a capa, não vai ajudar a tua vida. A palavra extraída, a chave hermenêutica, como eu gosto desse tema. Aí tu vai entender o que é Deus na Bíblia. Aí tu vai saber a leitura que Deus quer que tu faças. Portanto, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos. Escute que esse evangelho diferente não quer dizer que seja um evangelho kardecista, ou afro, ou qualquer religião que você chama como um dogma. Não, não, não. Até dentro de igreja católica, até dentro de igreja evangélica, se houver um outro evangelho, que você seja amaldiçoado. Anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja rejeitado, desprezado, amaldiçoado, seja anátema. Aí diz Paulo para os Gálatas: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus, não seria servo de Cristo. Aí Paulo seria um cara religioso. Vou virar um coach agora. Agora eu sou um coach de Cristo.
um palestrante da palavra. Oh, glórias a mim! Aleluia! Louvado seja eu! Este evangelho tem sido praticado dentro de instituições evangélicas, irmãos. Misericórdia, como dizia um pastor lá de Fortaleza, misericórdia, Jesus, queima, porque são anátemas. Pode até falar o nome de Jesus, mas não tem essência. Então a palavra de Deus nos ensina que existe apenas um caminho, tá? João 14,6 fala, eu sou o caminho, eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não tem como, é só uma maneira de alcançar o perdão. Crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Só isso pode acontecer. Nenhuma outra pessoa, nenhum método, nenhuma doutrina ou ritual podem nos dar essa vida eterna. Alguns afirmam que todas as religiões são caminhos igualmente válidos para Deus. Todos os caminhos levam a Deus. É muito comum a gente ouvir isso. Não, eu tenho a religião tal, o meu caminho também leva a Deus. É claro que numa sociedade livre, irmãos, todos temos liberdade de fazer nossas escolhas religiosas. Me deixa com a minha religião, eu sou católico. Eu sou evangélico. Opa, eu sou da Umbanda, não me incomode, irmão. Deixa na minha fé. Eu sou kardecista, eu creio na reencarnação. Que não significa que essas escolhas, essas opiniões sejam corretas. Deus não aceita religiões feitas por homens. Escute o que eu estou dizendo essa noite. Como substitutivo de fé em Jesus Cristo. Ele nos deu apenas um caminho, irmão. Quando ele fala eu sou o caminho, ele não fala que ele é uma alternativa para o artigo definido. O. Não há outro, eu sou o único. Muito mais difícil identificarmos uma pequena, sutil alteração da verdade do que numa mentira completa, evidente. Por isso que existem sutilezas em alguns lugares que a palavra é pregada. E aí você fica confuso, porque ela tem toda uma anatomia. Olha essas pedras, que coisa linda, olha esse templo. E aí chega Jesus e acaba com tudo isso. Vocês estão doidos, gente, não ficará pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra. O que tem que instalar no coração de vocês é a minha palavra. Ainda que vocês possam até frequentar esses lugares bonitos. Legal. Mas se a consciência de vocês não estiver legal, não adianta nada. Paulo denunciou esses judaizantes que estavam deturpando as boas novas de Cristo naquela época. Porque os gregos não sabiam nada. É como aquele incauto que nunca teve religião nenhuma. Ele chega e quer conhecer Jesus, mas na hora o evangelho se instala. E o meu papel aqui essa noite, irmão, conforme Paulo fala a Timóteo, na segunda carta, 2 Timóteo 4, 1, 5. Olha que Paulo fala para o servo, e essa palavra que seria para vocês todos. Conjuro-te, pois, diante de Deus, não é palavra minha, irmão Salvador, é palavra de Deus. O Jairo lembra a palavra de Deus, não o Jairo, palavras minhas, palavras humanas, de persuasão humana, palavra de Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que tu pregues a palavra, insista, a tempo, fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus que a gente está pregando aqui, não vão suportar isso, mas tendo como que comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E aqui ninguém está falando de Branca de Neve, 7 anões, não, irmãos. Estamos falando agora aqui de mitos, não de contos infantis, mas de lendas, de discursos, ensinamentos, doutrinações fabulosas. Nossa, que coisa ainda que esse cara falou. Olha que ele falou sobre amor. Não sabe nem dizer o que é aquilo, mas ele sentiu porque a carne foi alimentada, não o espírito. Mas tu, Timóteo, seja sóbrio em tudo. Sofre as aflições, sofre. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, cordão de 3 dobras. Cumpre. Mas eu não quero esse negócio de que ser crente é complicado, irmão. Eu prefiro agora a era coach. Coach quer dizer treinador, coaching, treinamento. E vi minha família participando esses dias de um evento coach, cheio de amor, aquela coisa maravilhosa. E eu vi frases ali que me levaram a meditar na palavra, aquela divinização humana, né? E eu me lembrei de uma palavra que Deus fala lá no Salmos 82:6, quando Jesus confronta eles, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? E quando Jesus confronta os fariseus daquela época, se eles aceitavam aquilo como dizendo como palavra, sois deuses, somos deuses, então por que vocês não aceitam que eu sou o filho dele? Se
Se lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, que vocês querem guardar até hoje, vocês aceitam, sois Deus. Mas quando eu falo que esse cara sou eu, você não quer dizer, você não quer aceitar. Prefere o Roberto Carlos? Não, esse cara sou eu, diz Jesus. Ele é o Senhor, não tem outro. Não há outro. Então, quando você começa a entender que por mais que você faça cursos, por mais que você busque Deus de outras formas, essas palestras que a gente vê hoje, que trazem, não, a única coisa impossível na vida é aquela que você não tenta fazer, eu vou fazer tudo, pois tudo depende só de você, a força do teu braço. Aí eu pego o Evangelho de Marcos 9:23 e falo, se tu podes crer, tudo é possível que crer. As palavras que Jesus fala aqui no Evangelho de Marcos não significam que podemos obter automaticamente tudo aquilo que quisermos, ao pensarmos positivamente. Não. Jesus disse que tudo é possível se crermos, porém, nada é impossível para Deus. Mas nós não podemos ter tudo isso imediatamente, porque tudo que a gente pede a Deus tem que ser com fé. Aí com essa fé, nós podemos ter tudo o que precisamos para servi-lo. Entendeu por que tu está fazendo campanha e não consegue ter o que tu quer? Vou ter o meu carro importado. Oh, glória! Para quê? Para ostentar ou chamar assaltante? Testemunho breve, já passou do tempo, mas eu vou me permitir isso hoje. Vocês não vão ficar bravos comigo. O nosso carrinho anterior estava com problema, não teríamos condições de mantê-lo. Para fazer o que era necessário fazer nele, a manutenção ia sair mais cara do que o preço do carro. Fomos para o joelho, Senhor, eu e Denise orando. Precisamos de um carro e demos as características, irmãos. Nós nem pensamos em nada de modelo. Está aí uma tática, uma estratégia para você falar com Deus e Ele dar o que você quer, porém, para servi-lo. Nos dá um carro que tenha pelo menos direção hidráulica. Puxa, está doendo o braço, aquelas dores, né? Idade do condor. É complicado. Pô, esse calor vai chegar agora, é verão, é muito quente. Pô, pelo menos não é ar-condicionado. Senhor, a gente quer carregar os irmãos, é uma luta, tem que levantar banco. E tem que descer para o outro irmão descer. Dá um carrinho com 4 portas. E Deus foi se agradando, irmãos. Colocou na nossa mão, no momento que a gente precisava. Postei a venda do meu carro em menos de 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Eu não estou falando metaforicamente. Eu postei na OLX, concomitantemente no Facebook, um irmão gritou lá de Itapuã. Irmão, pastor Jair, é seu esse carro? Sim, irmão. É seu mesmo? Sim, eu estou apostando para vender. Então aqui, não é mais, pode tirar que eu já estou comprando ele. Quer vir olhar quando? Não, eu já conheço. Dá sua conta para depositar o dinheiro. Bem assim, irmão. Quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, até a vida material, que é aquilo que Ele promete acrescentar em Mateus 6,33, Ele acrescenta, mas Ele tem que ver no teu coração sinceridade de servir ao Senhor. O que é servir ao Senhor? É carregar os crentes para a igreja, irmão Jair? Não necessariamente. Não necessariamente. Talvez você não congregue em lugar nenhum, mas você nunca disponibiliza uma carona para uma pessoa que quer ir em algum lugar. Você tem um bom carro, mas nem cumprimenta o teu vizinho para ele não ter que te incomodar e pedir carona para levar no médico. Tu poderia levar, não precisava nem pagar Uber, mas tu dificulta a vida do próximo, no caso do carro. O Evangelho é simples, irmãos. É simples, é dar pão para quem tem fome, dar água para quem tem sede, dar uma roupa para quem tem frio. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 7, 23 e 24. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos de homens, irmãos. Cada um fique diante de Deus naquele estado para o qual foi chamado. Não se deixem moldar por nenhum sistema religioso. Entendam isso, nem sistema filosófico. Pega o Evangelho, existe um livro chamado Bíblia que é eficaz. Pede para Deus te ensinar. Se você ler e não compreender, liga para a gente, porque a gente passou por esse processo. Quem foi que ensinou, irmão Jair? Foi o Espírito Santo. Ele é verdadeiro, irmão, nós temos experiência com o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que me deu a letra daquele hino Sopra Espírito, que você se emociona quando ouve, ele nos ensina. João 14 fala isso. Jesus, ele nos diz, meu Pai enviará outro Consolador. E ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas. Quando você entender que isso aqui tem um poder, deixa de ser texto. É como você receber um WhatsApp de alguém que tu conhece. Você interage com aquela mensagem, aquilo provoca uma série de emoções, seja uma notícia ruim que você fica chocado, seja uma notícia boa que você se alegra. A boa nova já fala por si só. É a boa nova. Nunca vai te entristecer. Porque ainda que tu andes no vale da sombra da morte, tu não temerá mal algum. Porque tu terá um Deus te consolando. João 4, 23, mas a hora vem. E é agora, não é amanhã, em que os verdadeiros adoradores como esses que estão aqui, e você que está aí, adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai está procurando esses tais. Ele está procurando, ele está cansado de gente religiosa, irmão. Mas, irmão, eu não consigo largar aquele vício de fazer aquela tal coisa. Glorifica a Deus no meio disso.
Eu era devoto de algumas entidades africanas, eu não entendia muito bem como é que eu ia largar aquilo. Senhor, se tu está nesse negócio, me ensina, porque eu não sei. Eu sentia a tua presença, mas como é que eu vou me desligar da minha santinha, do meu santinho? Pô, Deus, olha meu abdômen, Deus, que tu me deste, era todo tanquinho, agora virou uma máquina de lavar roupa, deixa eu continuar malhando. E ele vai deixar, vai. Mas chama a palavra, chama ele para ti. Deixa ele interagir contigo em tudo que tu faz. Senhor, eu quero largar esse cigarro, mas não consigo parar de fumar, é uma desgraça, Deus. Já adotei até ensinamentos, técnicas. Alguns médicos até, doutores que pudessem confortar o meu ouvido. Não, se tu largar agora tu morre porque tu tá com muita nicotina. E o diabo vai usando até a vida desse para poder não me libertar. Como é que eu faço? Fuma glorificando a Deus. Acende o cigarro e dá glória a Deus. Fuma um cigarrinho, Senhor. Eu sei que isso não te agrada porque está fazendo mal para o teu templo. Eu estou enfumaçando todo o teu templo aqui dentro. Mas o Senhor sabe que eu queria e gostaria e quero, mas não tenho força. Essa sinceridade é nesse processo que a libertação vem. Nós podemos orar e impor as mãos. A palavra nos fala que Deus nos deu esse poder. Esse que nos deu o poder de expulsar demônios. A gente faz isso, a gente trabalha com libertação há muito tempo. Mas nós não fazemos nenhum tipo de show esquizofrênico, nada que possa querer te impressionar. Nós queremos que o Evangelho se instale na tua alma, para que você não dependa de nenhum de nós aqui, exceto o amor que está no nosso coração, mas que você aprenda a caminhar em Cristo Jesus, na liberdade para a qual Deus te chamou. E você não se coloque mais em nenhum jogo de escravidão, para que você possa entender que Jesus é o pastor. E eu encerro aqui em João 10, 14 a 16. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. Eu conheço cada uma das minhas ovelhas, cada uma de vocês eu conheço. E elas também me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas lá fora, que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Encerro com Gálatas 5:1, irmãos, que é a palavra que fez a gente entender como é que Deus queria que nós caminhássemos. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Aquele sacrifício eterno e perpétuo na cruz teve um propósito, de que toda a humanidade andasse em liberdade, não em libertinagem, em santidade, não em fanatismo, em amor, não em paixões, não em taras. Quando você entende e discerne isso, o Evangelho ele fica tão alvo como a neve, você vai compreendendo a maneira que Deus quer transformar a tua vida. Nós não sabemos o que Deus está fazendo no oculto, entendam isso, tá? Aqui nós não somos histriônicos, respeitamos cada visão espiritual de cada irmãozinho, mas nós temos uma intimidade muito profunda com Deus e sabemos que Deus está operando milagres. Conta depois o teu testemunho, manda um áudio para mim. A gente quer começar a mostrar para que a fé daqueles ainda que não tiveram uma experiência com Deus seja fortalecida. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa ter sido instalada na tua alma. Eu haveria muito mais a falar, mas é até aqui que Deus me manda essa noite falar das coisas de Deus para a tua vida, em mais uma reunião do Cordão. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. Graça e paz do Senhor a todos.